ao 30. Glória a Deus. Amém? Vamos compartilhar esse trecho da palavra de Deus com você nessa noite. Deus vai falar conosco, Deus vai trazer algo novo para o nosso coração. Deus tem sempre algo novo preparado para nós. Amém? Deus é maravilhoso. Aleluia. Diz assim: Deus. Eis que eu envio um anjo adiante de vocês, para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tenho preparado. Deem atenção a ele e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome. Mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu ordeno, então serei inimigo dos que são inimigos de vocês, e adversário dos que são adversários de vocês. Porque o meu anjo irá adiante de vocês e os levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem os adorem, nem sigam os costumes deles. Pelo contrário, destruam totalmente esses ídolos e despedacem as suas colunas. Adorem o Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Na sua terra não haverá mulher que aborte nem estéril. Darei a vocês uma vida longa. Enviarei o meu terror diante de vocês, confundindo todos os povos que vocês encontrarem. Farei com que todos os seus inimigos virem as costas e fujam de vocês. Também enviarei vespas diante de vocês, que expulsem os heveus, os cananeus e os heteus diante de vocês. Não os expulsarei de diante de vocês num só ano, para que a terra não se torne em desolação, e as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Pouco a pouco os expulsarei de diante de vocês, até que vocês se multipliquem e tomem posse da terra. Palavra do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Fale com Deus aquilo que você veio buscar nessa noite, da palavra, aquilo que você precisa ouvir de Deus nessa noite com relação à palavra. Pai, fala conosco através da tua palavra, que o teu Espírito Santo, Pai, tome agora as nossas vidas, que a tua glória enche esse lugar, que nós possamos aprender de ti um pouco mais nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Sempre contextualizando, ou seja, colocando para você qual é o contexto. O contexto aqui é o seguinte: o povo saiu da terra do Egito e está caminhando em direção à terra prometida. Deus os tirou da escravidão do Egito e está levando o seu povo para a terra prometida. E nós vemos aqui o primeiro versículo, diz assim: eis que eu envio um anjo adiante de vocês, para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tenho preparado. E a primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite é uma pergunta: você já pensou que Deus tem um lugar preparado para você também? Você já pensou que você está numa caminhada, que Deus tirou você da terra da escravidão, que Deus preparou um lugar para você, e você está caminhando em direção a esse lugar, que Deus está te levando para esse lugar, que Ele mesmo preparou, e que você não vai sozinho. Ele diz aqui: eu coloco um anjo junto com você, para que você chegue na terra prometida. O que era a terra prometida? A terra prometida é um lugar de fartura, é um lugar de bênção, é um lugar de paz, é um lugar de alegria, é um lugar de propósito, é um lugar de prosperidade. E é isso que Deus tem para cada um de nós. Então, assim como esse povo estava caminhando para a terra prometida, para um lugar que Deus tinha preparado para eles, você também aqui nessa terra está caminhando hoje para um lugar que Deus te prometeu. Aí você pode falar assim: pastor, eu já estou bem, eu cheguei já no lugar, na terra prometida, estou feliz. Meu querido, eu digo para você, tem mais para você. Não é só isso. Se você acha que você já alcançou tudo de Deus, eu digo para você, tem mais. E se você não alcançou tudo de Deus, eu digo para você, Deus tem algo especial preparado para você. Deus preparou para você a terra prometida. Deus preparou para você
falei que o Lucas está todo dengoso hoje, sentadinho do lado da mamãe, né? Todo dengozinho o pastor Lucas ali hoje, né? Que bênção, amém? Ele tem esse esquemadinho, né? Mas Deus tem um lugar preparado para nós. Ah, pastor, lá em João 14, eu li, né? Que Deus tem um lugar preparado para mim lá no céu. Não, meu querido, isso aí tem mesmo, mas depois que você morrer, tá? Mas aqui na terra também Deus tem algo especial para você. E Deus quer te abençoar. Amém? Amém. Nós precisamos tomar posse disso, dessa promessa de Deus, de que nós somos filhos, de que Ele nos preparou um lugar. Esse versículo é maravilhoso, né? Eu, se fosse você, essa semana eu pegava esse versículo, escrevia, eu estava na porta da geladeira. Ou não sei se tem algum lugar na tua casa que você vai mais do que na geladeira. Tem, não? Eu dentro de casa, o lugar que a gente mais vai é a geladeira, né? A gente abre ela constantemente, nem que seja para tomar água, né? Mas a gente vai para a geladeira. Então eu pegava esse versículo, ó, eis que eu envio um anjo adiante de vocês para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que eu tenho preparado. O lugar que Deus tem preparado para você, meu querido, é especial e é para você. Não é para o seu vizinho, não é para o seu pai, não é para a sua mãe, não é para o seu filho, não é para o seu marido, não é para a sua esposa, é para você, é algo especial, preparado por Deus para você. Amém? Se alguém vai preparar alguma coisa para mim, então vamos preparar um jantar para mim, né? Vamos preparar alguma coisa que eu gosto, né? Ou se vão preparar um jantar para a Marley, vamos preparar algo que a Marley goste. E assim é. Deus tem alguma coisa preparada de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu coração, de acordo com aquilo que você deseja, né? Porque Ele fala ali, deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Então Deus tem um lugar preparado para você. Amém? Não importa se você já é mais experiente como eu e o Odilon, né? Ou se você é mais jovem. Não tem problema. Deus tem um lugar preparado para você. E aí eu e o Joaquim, né? Ou você e o Joaquim, né? Estamos mais ou menos na mesma faixa, né, gente? Estamos na mesma faixa, mas tem um pessoal. Então não importa, Deus tem algo preparado para nós, com certeza. Amém? Então essa é a primeira coisa, está lá no versículo 20, né? Mas eu queria, nesses 10 versículos que eu li, se você sentar em casa e olhar cada frase, você vai encontrar a bênção de Deus em cada uma delas. Mas nós não podemos ficar olhando tudo. Então eu tive que escolher algumas coisas em especial para conversar com vocês nessa noite. E eu quero agora ver com você o verso 25 e 26. Talvez o Felipe esteja colocando ali em cima, né? Então eu quero ver com você agora o verso 25 e 26, que diz assim, ó: adorem o Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Na sua terra não haverá mulher que aborte nem estéril. Darei a vocês uma vida longa. Neste lugar que Deus está preparando para você, neste lugar para onde você está caminhando, todas essas bênçãos estão prometidas para você. A primeira bênção na verdade, são as bênçãos da aliança com Deus. Não esqueça que tem os versículos que eu pulei aqui, que eu não li, né? Mas ele fala assim, ó, que a gente tem que obedecer a Deus. Se vocês ouvirem atentamente e fizerem tudo que eu ordeno, tá? Então a gente tem o quê? Uma aliança com Deus. Quando nós temos essa aliança com Deus, Deus nos conduz a este lugar, que é a terra prometida, esse lugar que Ele preparou para nós, e essas bênçãos chegam para nós, essas bênçãos nos alcançam, são as bênçãos da aliança com Deus, no pão e na água. Aqui fala de prosperidade material, símbolo de prosperidade material, pão e água. Não vai te faltar alimento, não vai te faltar bebida, você vai ser próspero, o teu celeiro vai ser farto, a sua despensa vai ser farta, você vai ter para você e para outras pessoas. Você vai poder convidar as pessoas para ir na tua casa tomar um café, um pão, uma manteiga boa, tudo que você gosta, amém? O pão da Raquel, né? O pão gostoso da Raquel. O café bem doce da Lu, né? O café da Lu bem forte, né? E a gente vai ter bênção material na nossa vida.
Se nós tivermos a aliança com Deus, se nós obedecermos a Deus, porque você veja que eu falei aqui, ó, eu li, qual é a primeira, o versículo está ali, não? Sim. 25, põe o 25, Felipe. Lê para mim ali as 3 primeiras palavras. Adore o Senhor. Adore o Senhor, adore o Senhor, adore o Senhor. O que é adorar? Eu já ensinei para vocês. O que é adorar? É só cantar aqui na igreja, que é bom cantar? Não, também é, mas adorar é obedecer. Obedecer de maneira radical a Deus. Obedecer a Deus de maneira radical. Deus fala que é assim, então é assim. Deus manda eu ir para a direita, eu vou para a direita. Deus manda eu ir para a esquerda, eu vou para a esquerda. Essa semana, um pastor amigo nosso, não vou dizer o nome dele por ética, mas vocês conhecem ele, tá? E ele estava me dizendo o seguinte, que ele foi ludibriado por uma pessoa, uma funcionária dele, inclusive ele tem uma empresa, ele foi ludibriado por uma funcionária dele e foi lesado em 40 mil reais. Aí ele foi orar, o que ele devia fazer? Deus respondeu para ele assim: sofre o dano, fica no prejuízo, sofre a perda. E ele é um cara, né, enfesado, empreendedor. Ele fala: pastor, eu estou lutando com Deus, porque isso vai contra a minha natureza, mas Deus mandou, eu tenho que obedecer. Eu falei: querido, obedeça, porque Deus vai te dar muito mais do que isso. Deus vai te abençoar de uma maneira tremenda. Se você obedecer a Deus, Ele vai derramar uma bênção grande sobre a sua vida. Então obedeça. Ele falou: eu sei que eu tenho que obedecer. Foi muito claro que Deus falou comigo. Mas que é difícil, é. Eu falei: é difícil, eu tenho que obedecer. Tem que obedecer o Senhor. Amém? E obedecer é quando a gente discorda, né, Jurema? Você obedecer quando você concorda não é obediência. Você está fazendo o que você quer. Obediência mesmo é testada quando você faz o que você não quer. Você não concorda, mas Deus mandou, você tem certeza, então você faz, porque Deus mandou. Amém? Amém. A segunda coisa que está ali, ó, saúde corporal, né? Ele fala assim: tirarei as enfermidades do meio de vocês. Você vai ter saúde. Amém? Minha avó dizia a vida toda: tendo saúde, o resto a gente dá um jeito. Porque se você tiver saúde, você levanta e vai trabalhar. Se você tiver saúde, você tem ânimo para fazer tudo. Quando você não tem saúde, Arlene e eu ficamos 3 semanas em casa com Covid, meu Deus, que doença diabólica. Porque a gente só tinha vontade de ficar deitado o tempo todo. Não tinha vontade nem de sentar, nem de assistir televisão, nada era bom, nada agradável, nada era confortável. Então, quando você está doente, é terrível. Deus promete para você que Ele vai tirar todas as enfermidades do seu meio, que não vai haver enfermidade sobre a sua vida, na nossa aliança com Ele. Especialmente nós, né, agora voltando a falar dos que têm DNA aí, né, data de nascimento antiga, né, a gente principalmente precisa de saúde, né? Porque vai ficando velhinho, a Maria falou essa semana, vai ficar que nem carro velho, né? Vai ficando velhinho e começa a aparecer uns defeitinhos, né? E a gente precisa de saúde do Senhor, e Ele promete saúde para nós quando nós estivermos na aliança com Ele. As bênçãos da aliança com Deus vão nos alcançar, amém? Amém. Veja que Ele fala também sobre fecundidade. Ele fala: não haverá mulher que aborte nem estéril. Isso fala de multiplicação, isso fala de frutificação. Você vai dar frutos, não apenas o filho, o filho de maneira física, mas também o filho espiritual, as pessoas que você vai abençoar, as pessoas que você vai ajudar no caminho do Senhor. Você vai ser frutífero, você vai ser fecundo, você vai ser uma árvore frutífera. E muitas pessoas vão ser alcançadas por Senhor através da sua vida. Multiplicação, fecundidade. Amém? 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 Amém. E que mais? Mais uma bênção da aliança com Deus. Olha lá: darei a vocês uma vida longa. Amém? Você vai ter longevidade na terra, você vai viver muitos
muitos anos, você vai cumprir os planos do Senhor, você vai abençoar muita gente. Amém. Amém? Através da sua vida, muitas outras vidas serão tocadas, muitas outras vidas serão transformadas, através da sua vida, meu querido, através de você. Amém? Amém. Entendido então? Primeiro, você está indo para um lugar que Deus já preparou para você. Como o pastor Lucas falou aqui outro dia, eu adoro a minha cama, eu também. O lugar mais gostoso da minha casa para mim é a minha cama, né? Às vezes eu estou na rua, estou cansado, e eu estou ansiando chegar em casa, esticar a minha cama, ficar ali um pouquinho. 15 minutinhos que eu fico ali, eu já sou renovado, né? Então a primeira coisa, Deus está preparando um lugar para você, que é uma cama bem gostosa, para você chegar e descansar. Amém? A segunda coisa é que primeira coisa, Deus tem um lugar preparado para você. A segunda coisa são as bênçãos da aliança de Deus que vem até a sua vida, que nós já vimos aqui, né? Só que agora tem algo mais, uma outra pergunta para você. Você está disposto a permitir que Deus te conduza pelo caminho? Amém. Porque se você volta lá para o versículo 20, diz assim: eis que eu envio um anjo diante de vocês, para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que eu tenho preparado. Deus está conduzindo o povo. Deus está levando o povo. Você vai permitir que Deus te conduza? Amém. Sabe por que eu faço essa pergunta? Porque o próximo tópico ele é bem difícil. Versículo 28, Felipe, por favor. Se tiver ali, lê para mim, Zé Roberto. 28. Também enviarei bênçãos diante de vocês, e expulsem os hebeus, os cananeus e os heteus diante de vocês. Sinceramente, gente, quando eu li isso aí, eu tive que dar uma parada na história. Por quê? Imediatamente eu lembrei de Atos 26, 24. Coloca lá, Felipe, Atos 26, 24. Eu falei, não é possível uma coisa dessa. Já vou falar uma coisa aqui. Atos 26, 24, está aí? Sim. Alguém lê para mim? Um só. Quando Paulo estava dizendo estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu gritando: você está louco, Paulo? Ficou louco de tanto estudar? Você está louco, Paulo? Você ficou louco de tanto estudar? Na minha versão, né? Tem uma versão que fala assim: as muitas letras te fazem delirar, Paulo. Você está delirando. Porque Paulo estava diante de Festo, que era um governador romano, falando sobre o caminho, que era Jesus. Falando sobre o caminho, que era Jesus, o Filho de Deus que veio à terra para perdoar os pecados, para morrer na cruz e tal. E o Festo fala: Paulo, as muitas letras te fazem delirar. E eu fui levado daí para mais um... A mente da gente é engraçada, né? Aí eu fui levado para uma outra coisa, que é uma banda chamada Delirious. É uma banda inglesa. Tem uma foto dela, se você conseguir colocar ali, ele coloca para você ver. É uma banda inglesa que eu gosto muito. Ela é das antigas, Dario. O Dario vai lembrar algumas músicas deles. Canção da Alegria é uma versão de uma música deles. Cantarei seu amor para sempre é uma versão de uma música deles. Abra o coração é uma versão de uma música deles. E muitas outras. É uma banda que eu gosto muito. E o nome deles é Delírio. Uma pergunta: delírio. Será que nós cristãos estamos delirando? Será que nós cristãos estamos loucos? Como diz a versão que foi lida pela Edna. Será que nós estamos loucos? Delírio. É um delírio. Porque olha só, qual é a situação que eu relatei para vocês? Você viu que tem uma relação de povos na terra prometida, não é um povo só. Quando a gente leu ali, a gente leu lá: amorreus, heteus, ferezeus, cananeus, heveus, jebuseus. Tem vários povos na terra prometida, todos eles povos guerreiros. Até o povo que foi escravo lá moram os gigantes, são descendentes dos gigantes. Tem um povo, vamos trazer para os dias de hoje, nós vamos tomar posse de um lugar aí, mas tem exército de 6 ou 7 países lá, exércitos poderosos, exércitos cheios de equipamento, de armas, de armamentos poderosos, soldados bem treinados. Senhor, nós precisamos ganhar essa guerra, Senhor.
vespas lá. Não é engraçado? Não, fica sossegado. Tem um monte de exército poderoso aí para vocês enfrentarem, mas eu vou mandar as vespas lá. Quem sabe o que é vespa? Levante a mão. Quem não sabe o que é vespa? Vespa é uma abelhinha bem pequena, né? É menor que a abelha ainda, né? Então, Deus fala assim, fica tranquilo, eu vou mandar umas vespas lá e vai dar tudo certo. Sabe? Deus é tremendo. Isso me ensina duas coisas, amiga. Duas coisas tremendas. Primeiro, agindo Deus, quem impedirá? Nada resiste ao poder de Deus. Nada resiste à presença de Deus. Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer, com quem Ele quer. Para mostrar que o poder é dele, ao invés de mandar um exército poderoso contra esse povo todo, Ele manda umas vespas. E daí, pastor, o que deu? Vamos ler Josué 24, 12, Felipe. Josué 24, 12, consegue pôr para mim? Josué 24, 12, o que deu? Das vespas. Está ali, não? Tá. Então lê para mim alguém. Enviei-lhes, pois, adiante de vocês, que os expulsaram de diante de vocês, bem como os 2 reis dos amorreus, e não foram as espadas nem as arcas de vocês que fizeram isso. Deu certo. Lá na frente, em Josué, está sendo confirmado. Deus mandou vespa e acabou com aquele povo. Não foi espada, não foi o arco, não foram as armas deles que venceram essa guerra. Foram as vespas de Deus. Um bichinho desse tamanho, Jamil. Porque é o poder de Deus. Então a primeira coisa que eu aprendo é o poder de Deus. Nada resiste ao poder de Deus. E Deus usa e faz como Ele quiser. A segunda coisa que eu aprendo é que nós temos que descansar no Senhor e esperar a solução que Deus tem. Porque se você está nesse lugar, digamos assim, né? Você está neste lugar, você tem que enfrentar 7 exércitos ali na frente. Povo bem armado, povo cheio de guerreiros treinados, experientes e tal. E você está aqui. O problemão está lá, o gigante está ali para te derrubar, o gigante está te ameaçando, o gigante está te insultando todo dia, o gigante está te ameaçando, te deixando com medo todos os dias. Daí você acha que você precisa de um canhão de laser, né? Daqueles que aparecem lá nos filmes, né? Um blaster do Guerra nas Estrelas, né? Ou a espada lá do Cavaleiro Jedi, para você ir lá e vencer. Deus fala, não, eu vou mandar uma mosca, fica tranquilo. E você vai ficar tranquilo? Não, você vai ficar desesperado. Eu falo, Deus não entende nada desse meu problema. Deus não sabe o meu problema. Deus não está entendendo, o meu problema é grande. E a gente se desespera, quando a gente deveria esperar em Deus, confiar em Deus, que Ele tem a solução. Amém? Amém. Você às vezes acha que o teu problema é assim tão grande, que só tem uma solução, algo grande do seu lado também. Não, basta Deus do seu lado. Você e Deus são maioria, acabou, não tem para ninguém. Deixa Deus trazer a solução dele. Não leve a sua solução pronta para Deus. Fala assim, Deus está aqui, a folha em branco, escreve para mim, o que o Senhor quer para mim? Qual é o teu projeto para a minha vida? Como é que o Senhor quer fazer, Senhor? E eu vou confiar no Senhor. Amém? Amém. Parece loucura, mas a fé não é lógica. Eu já falei isso para você. Lógica é lógica. Fé é loucura. Fé é um negócio que você não vê e você acredita. Isso é fé. Nós andamos por fé, não por vista. Ainda bem que nós andamos por fé. Amém? Amém. E a hora avança, eu tenho que correr. Mas eu quero falar só mais uma coisa com você. Versículos 29 e 30. Nós
Deixa eu falar uma coisa mais a respeito desse tema aqui. Salmos de número 2. Se o Felipe achar e colocar lá, mas eu quero ler a minha versão. Salmos de número 2. Nosso Deus é tremendo. A respeito de algo que a Juliana colocou no grupo, e o São Diego falou comigo agora no começo do culto. Salmo número 2, a partir do verso 1, diz assim: por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Então, até esse versículo 3, para aí, filho. Está falando do quê? Está falando de gente que se enfurece contra nós cristãos, de gente que prepara planos contra nós. Quem não sabe a história que a Juliana colocou lá e o Sandro comentou, uma igreja do Evangelho Quadrangular, em Barra do Turvo, a IEQBR 270, foi incendiada. Alguém chegou lá e achou graça por fogo na igreja. E pôs fogo na igreja, queimou a igreja toda. Então é isso aqui que nós vemos até o versículo 3. Mas olha o versículo 4. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará. Nós temos um Deus, meu querido. O inimigo conspira contra nós, o inimigo nos ataca, mas o nosso Rei, o nosso Deus, ri dos planos deles. E a palavra zomba mesmo. Eu procurei várias versões e é sempre zomba, né? É na nossa versículo sarro, faz piada do plano desse povo contra nós. A igreja, nada prevalecerá contra a igreja do Senhor. Quando eu estava orando por esse pastor hoje lá na igreja e aqui QBR 270, Deus me falou: ele vai erguer um templo muito maior do que o atual, ele vai ter uma igreja melhor, ele vai ter mais gente, porque o nosso inimigo é um derrotado. E tudo que ele faz contra nós, Deus usa para nos abençoar. Amém? Amém. Então, se o inimigo ataca você, saiba que Deus vai transformar isso que está acontecendo com a sua vida, esse algo negativo que está acontecendo na sua vida, Deus vai transformar em uma bênção. Amém? Eu queria só fazer essa pausa, por isso que eu voltei aqui, eu lembrei e eu quis fazer essa pausa para você. Amém. Deixa eles planejarem contra nós, deixa eles fazerem planos contra nós. O nosso Deus está sentado no trono. O nosso Deus é todo poderoso. O nosso Deus não perdeu o controle. Amém? Mas eu quero ler com você 29 e 30, para a gente encerrar. 29 e 30 diz assim: Deus falando que vai, depois que ele falou que vai lá, vamos ler a partir do 28, né? Também enviarei vespas diante de vocês. Glória a Deus pelas vespas. Que expulse os heveus, os cananeus e os heteus diante de vocês. Não os expulsarei de diante de vocês num só ano, para que a terra não se torne em desolação e as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Pouco a pouco os expulsarei de diante de vocês, até que vocês se multipliquem e tomem posse da terra. Isso para mim, meu querido, fala de uma coisa: para você tomar posse da terra, você precisa de um processo de preparação. Então você vai passar por um processo de preparação até que você esteja forte e grande o suficiente para entrar na terra e não ser corrompido por todas as bênçãos que você vai receber. Amém? Para que você não se torne orgulhoso quando você chegar lá. Então é um processo. Deus fala assim: eu não vou tirar todo mundo de uma vez só diante de vocês. Eu vou tirar aos poucos. Por quê? Porque eu quero preparar vocês até, ele fala aqui, né? Até que vocês se multipliquem e tomem posse da terra, ou seja, até que você se fortaleça, até que você amadureça, até que você esteja pronto. Eu vou lembrar a história da pastora Beth, né? A pastora Beth lá da primeira igreja, esposa do pastor César, já falecido, que nós gostávamos muito de ouvir as pregações dele lá na primeira igreja. Era o nosso pregador preferido lá. A primeira igreja tinha muitos pregadores, muito bons pregadores, né? Mas o pastor César era o nosso preferido nas pregações. E ele trabalhava numa empresa e a esposa dele, a pastora Beth, queria vir para o ministério de tempo integral. E ela sempre falava com Deus:
Nós queremos ir para o ministério de tempo integral, nós queremos. César precisa sair da empresa onde ele está trabalhando, ele trabalha numa empresa privada. César precisa sair da empresa. Nós precisamos ir para o ministério de tempo integral, nós precisamos virar pastores. Está na hora, Deus. Deus dizia não. E o tempo foi passando, e ela sempre fazendo essa oração, insistiu com Deus, e sempre dizia a Deus que não era tempo ainda. Até que um dia chegou, o César chegou para ela e falou assim, eu vou deixar o meu emprego, ele morava em São Paulo, nós vamos para Curitiba, nós vamos para a primeira igreja, e nós vamos ser pastores de tempo integral. Daí ela falou assim, disse que ela orou, né? Logo em seguida, orou, Senhor, então eu estou pronta, amém. Então agora você está pronto. Isso vai acontecer com você. A bênção vai te alcançar quando você estiver pronto. Para que ela não venha na hora errada, para que ela não se transforme numa maldição na sua vida. Então é um processo. E no processo a gente precisa de perseverança. Perseverança. Precisamos perseverar. Não podemos voltar atrás, né? Como sempre diz a Marlene, mais hoje eu posso, mais essa quinta-feira eu consigo no culto, mais esse domingo eu consigo na escola bíblica, mais hoje eu consigo orar, mais hoje eu consigo ler a Bíblia, esse mês eu consigo dar o meu dízimo, mês que vem eu não sei, mas esse mês eu dou. Amém? É um processo, querido, você vai ter que passar por esse processo. Senão Deus tinha feito o quê? Sai todo mundo da frente de vocês e acabou, tomem posse da terra. Não. É um processo. Então, por isso que eu sou, me perdoe, mas eu vou falar de novo. Por isso que eu sou contra a igreja de evento. Você vai para um retiro, você vai para uma conferência, tua vida vai ser transformada. Não, a transformação real na tua vida é uma longa caminhada de obediência a Deus. É uma longa e perseverante caminhada de obediência a Deus. Estudando a Bíblia, orando, estando no culto, adorando a Deus, tendo comunhão com seus irmãos, abençoando pessoas. Não é um estalar de Deus, não é um milagre. Milagre Deus quando faz quando ele quer curar o corpo físico de alguém. Daí ele acelera o processo e você é curado. Mas nesse processo de maturidade, de intimidade com Deus, é um caminhar. É uma longa e perseverante caminhada com Deus. Mas eu gosto de lembrar em Hebreus 10, nós não somos os que desistem, nós somos os que perseveram e chegam até a vitória. Amém?